Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelas constantes visitas e acessos ao meu canal. Eu sou muito agradecido a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade de poder estar ministrando a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem aproveito para cumprimentá-la com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejando a todos vocês que o Senhor nosso Deus proteja a cada um de vocês. Meus amigos, minhas amigas, Igreja de Jesus, por conta desse vírus terrível, eu quero pedir a Deus e peço a Deus para que proteja a todos nós. E quero também aproveitar para me solidarizar com as milhares de famílias brasileiras, quase 50 mil pessoas, que perderam seus entes queridos. Que o Senhor console o coração de cada pai, de cada mãe, de cada irmão, de cada irmã, de cada parente, por ter perdido o seu ente querido, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia, que já são quase 1 milhão de pessoas aqui no nosso Brasil infectadas por esse coronavírus e muitas pessoas têm ido a óbito por conta da Covid. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de todos nós. Mas, meu amigo, eu quero agradecer, como disse, a vocês pelas constantes visitas ao nosso canal. Peço que vocês também ativem o sininho, que quando você ativa o sininho, a cada novo vídeo que eu gravo, o YouTube vai de antemão, em primeira mão, notificá-lo, para que você assim possa assistir e ter sempre acesso aos vídeos que nós aqui postamos, centrado na bendita e gloriosa Palavra de Deus. Mas eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para ler comigo um trecho na Palavra de Deus. Nós vamos falar de um homem que passou por uma prova muito difícil, uma situação muito difícil na vida dele, quase levado à morte, quase que morre. Sim, nós estamos falando daquele homem que foi um dia jogado na cova dos leões. É dele mesmo, sim, Daniel. Daniel, aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, um homem idôneo, sincero, mas mesmo assim, as pessoas que me invejavam tramaram contra a sua vida. Não quiseram saber se Daniel era um homem idôneo, sincero, um homem que cumpria bem com as suas funções, podemos dizer, política ali no reino da Babilônia, mas a inveja levar aqueles homens a tramar uma coisa tão sórdida contra a vida de Daniel. E lembra-nos agora de uma outra mensagem que nós aqui pregamos acerca de Caim. O nome da mensagem é O Ódio Maligno de Caim. E se você clicar aqui no card, você vai ter acesso a esta mensagem que trata também do ódio de Caim contra seu irmão Abel, o que fez também tramar contra ele, assassinando-o. E foi exatamente o que aconteceu aqui na história de Daniel. A inveja contra Daniel foi a razão e o motivo que levaram aqueles homens a tramar algo tão sórdido, covarde, rasteiro contra este homem de Deus. E que Deus deu a ele o final feliz. Mas acompanhe comigo, você que não tem, quem sabe, tanta familiaridade com o texto sagrado, talvez não conheça bem, eu já ouvi falar apenas superficialmente da história de Daniel. Nesse rápido minuto, eu quero levar você para comigo refletirmos nesta palavra do Senhor, nessa história, nesse relato, e dele colher uma palavra para a nossa vida, de como Deus cuida dos seus, e como Deus livra, e ninguém livra como o Senhor nosso Deus. Então eu convido você, meu amigo, minha amiga, a pegar a sua Bíblia aí da sua estante, meu irmão em Cristo Jesus, e vamos ler no capítulo 6 de Daniel. Um trecho que pode parecer longo, mas que vai ser de grande proveito para mim, para a sua vida, para nossas vidas. Capítulo 6 de Daniel, do versículo 16, vamos ler até o versículo 23. E assim diz o texto sagrado. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para seu palácio, e passou a noite em jejum,
e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então está aqui um relato histórico do que aconteceu na vida deste homem de Deus chamado Daniel. Daniel, que estava ali cativo na Babilônia, mas alcançou pela graça de Deus postos importantes ali no reino da Babilônia, na realeza, chegando ele a ser o presidente dos sátrapas, ou seja, era como se fosse o ministro da Casa Civil, e sob a sua responsabilidade estavam os demais, vamos dizer assim, ministros ali da corte real. Mas aquela posição que Daniel assumiu causou inveja, incômodo àqueles homens nativos ali da Babilônia. E por quê? Talvez aquelas pessoas tivessem um preconceito muito grande contra Daniel pelo fato dele ser cativo. E podia imaginar assim mesmo: como pode um cativo estar nos dominando? Como pode um cativo estar nos governando? Ou seja, um preconceito com aquele homem por conta, quem sabe, da sua origem, por ser cativo, e quem sabe da sua origem racial, por ser judeu. O texto não nos fala isso, mas nós podemos imaginar que talvez tenha sido isso, com certeza a inveja pela posição política dele. E hoje nós estamos vivendo dias atuais onde o preconceito também tem sido uma coisa absurda, tem gerado mortes, como aconteceu, por exemplo, daquele negro chamado George Floyd, que foi morto por um policial de forma tão desumana, cruel, perversa, ali nos Estados Unidos, que culminou com vários protestos em várias partes daquele país, e que Deus tenha misericórdia daquela nação, que reine a paz, que haja pacificação e que as pessoas possam se acalmarem. Mas também é preciso parar com o preconceito. É preciso parar com essa questão racial, porque isso não leva a nada. Deus não se agrada dessa atitude, como dessa atitude Deus não se agradou desses homens que perpetraram um ato tão covarde, tão rasteiro contra este homem inocente, Daniel. Então Daniel, ele estava ali tendo sucesso político muito grande, a ponto de chegar a essa posição culminante ali no reino da Babilônia, e aqueles homens começaram a tramar algo contra a sua vida. Não podia acusá-lo de desonestidade, não podia acusá-lo de deslealdade para com o rei. E o que é que eles fizeram? Eles inventaram uma outra coisa. Eles inventaram uma lei e convenceram ao rei, por artifício, por argumentos sórdidos, maliciosos, ao rei decretar uma lei que era visivelmente ilegal e absurda. Decretar que nenhum homem podia fazer petição, nem a qualquer homem, nem a qualquer Deus. Como é que pode? Onde está a liberdade de adorar a Deus? E foi assim, e o rei, quem sabe, querendo também ser adorado, porque imagine, passar 3 dias, ninguém pedir petição a nenhum homem, somente a ele. Então talvez ele tenha gostado dessa ideia, mas ele não sabia o que é que estava por trás daquelas ideias. Então você tenha cuidado quando alguém vir com propostas mirabolantes, aparentemente bonita, tenha cuidado, porque pode ser uma cilada. Cilada foi, por exemplo,
aquela proposta que Satanás ofereceu para Adão e Eva ali no Éden. E veja que ele foi uma mentira muito bem elaborada, não é? Começou colocando dúvida no coração deles, até que eles cederam e pecaram contra Deus. E aquele rei também, eles fizeram uma construção argumentativa tão elaborada, massageou o coração do rei, e o rei, sem pensar nas consequências, ele assinou aquele edito, assinou aquela lei. Porque pelo que nós vemos nos versículos seguintes, o rei sabia que Daniel servia continuamente a Deus. E se ele sabia que Daniel servia continuamente a Deus, deveria saber que Daniel diariamente orava ao seu Deus. Mas nesta hora, cego, quem sabe, pelo orgulho, cego pela vontade de todos os olhares ser dirigidos para eles, ele simplesmente não se lembrou de Daniel. Mas não importa que alguém não se lembre de nós. O importante, meu amigo, é que Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca nos desampara. Pode alguém poderoso desamparar, mas o Deus Todo-Poderoso nunca desamparará os seus, como ele disse lá em Isaías, através de Isaías. Que uma mãe pode até abandonar seus filhos, mas o Senhor não abandonaria os seus. Todavia eu, Senhor, não te desampararei. Creia nisto, porque o rei abandonou Daniel, mas Deus nunca tinha abandonado Daniel. E vejamos aqui que aqui diz o texto, aqui no versículo 23, então depois daqueles homens ter conseguido seu intento, editar aquela lei, agora foram observar a vida de Daniel. E viram Daniel fazendo aquilo que Daniel fazia todos os dias. Nos versículos anteriores você pode observar isso. Eles estavam orando 3 vezes ao Senhor Deus, voltado para Jerusalém. E o que é que eles fizeram? Aqueles homens maliciosos como estavam, foram dizer ao rei, para que o rei? Não foram apenas comunicar ao rei, foram instigar, foram cobrar do rei uma providência contra aquele homem que não tinha feito pecado nenhum. Aquele homem que não era um criminoso. Aquele homem que não era um fora da lei. Aquele homem que era um servo de Deus, que estava orando a seu Deus e quem sabe, e eu tenho certeza, orando pelo reino de Babilônia, orando pelo próprio rei. Porque é isso que nós devemos fazer, orando por nós, mas orando também pela nossa pátria, pelo nosso país e pelos governantes da nossa nação, a fim de que eles façam um governo justo, um governo que realmente esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus, sem opressão, sem oprimir o pobre, mas tendo misericórdia para com aqueles que sofrem, principalmente num momento como esse, em que os pobres necessitados precisam do olhar das autoridades. E eu falo isto, parece não ter nexo, mas tem, porque Daniel foi um dos que disse para Nabucodonosor que a razão dos pecados dele era porque ele não tinha misericórdia para com o pobre. Então eu tenho certeza que Daniel estava orando pela nação babilônica, assim como eu e você deve orar pela nação brasileira. Louvado seja o nome de Jesus. E aqueles homens viram Daniel orando e correram para o rei, para instigar o rei, para tomar uma providência à luz daquela lei que eles mesmos tinham perpetrado, tinham armado para prejudicar a Daniel. E não houve outra alternativa ao rei senão ter que cumprir a sua própria lei. Agora, a contragosto. Mas ele tinha que cumprir, porque os próprios homens relembraram para o rei no versículo 15, dizendo: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar, ou seja, era uma sentença que não podia ser invalidada. Não havia, do ponto de vista humano, saída para Daniel. Daniel seria, por força daquela lei injusta, cruel, jogado na cova dos leões, por causa dessa artimanha desses homens invejosos, exatamente igual, podemos dizer, semelhante ao que Amã fez em relação aos judeus, ali no livro de Esther, onde ele perpetrou algo semelhante, onde ele convenceu o rei para que os judeus fossem tomados sua riqueza e destruídos, e o rei não sabia que a sua rainha também seria destruída, e o final nós sabemos qual foi. Ele terminou enforcado da própria forca que ele fez para Mardoqueu, porque Deus é o Deus que livra o seu povo. E aqui nós vemos semelhante coisa acontecendo aqui, esse sátrapa armando essa armadilha para a vida de Daniel, e o rei, choroso, mas teve que fazer. Mas antes, ele disse, chamou a Daniel, e Daniel foi laçado na cova dos leões. Mas ao mesmo tempo que o rei fazia isso, o rei disse uma frase
muito maravilhosa para Daniel. Não foi o rei, pelo que nós podemos ver aqui. Foi o Deus Todo-Poderoso, usando a boca daquele incrédulo, usando a boca daquele rei injusto, daquele rei que não pensou bem ao assinar aquela lei que poderia prejudicar um dos melhores assessores, dos mais leais assessores dele. E Deus usou a boca dessa pessoa, porque Deus fala como quer, Deus utiliza-se de quem quer. Deus usou a boca da jumenta para falar para aquele incrédulo desobediente profeta Balaão, que estava na contramão da vontade de Deus. E Deus ainda hoje, meu amigo, Ele fala de diversas maneiras para mim e para você. Querida Igreja de Jesus, preste atenção, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele continua falando do jeito que Ele quer e da maneira que Ele apraz. E aqui não tinha nenhum profeta, aqui não tinha nenhum crente de Judá, nenhum amigo de Daniel, não estava aqui presente nem Sadraque, nem Mesaque e Abidnego, porque se tivesse o texto diria, estava apenas Daniel com seus algozes e o rei. E quem Deus iria usar? E Deus usou exatamente o rei que assinou a sentença. Veja que Deus maravilhoso. Deus confunde os homens para dar livramento a quem Ele quer dar. De onde se espera é de onde Deus pode exatamente levantar a nossa vitória e o nosso escape. E o rei disse para ele, no mesmo momento que jogava Daniel na cova de leões, disse: Daniel, o teu Deus, a quem continuamente te serve, Ele te livrará. Era Daniel descendo a cova dos leões e ouvindo esta palavra, quem sabe ecoando constante e repetidamente no seu ouvido. Ele te livrará, Ele te livrará. Oh, glórias ao nome de Jesus, como diz a palavra do Senhor, Ele te livrará do laço do passarinheiro, conforme diz a palavra do Senhor Jesus no livro de Salmo. Aleluia! Podemos imaginar com a nossa fé, com uma forte imaginação, Daniel descendo aquela cova e essa palavra soando no seu ouvido: Ele te livrará, Ele te livrará, Ele te livrará. Porque Deus faz assim, bendito é o nome de Jesus, Ele fala como quer, age como quer e livra como quer, e ninguém livra como o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Agora é a vez desse homem ficar sem dormir. Era a vez desse homem, a sua consciência lhe deixar inquieto, porque ele sabia que tinha assinado uma lei injusta. Ele sabia que tinha colocado para morrer um seu fiel aliado, um homem de Deus, um servo fiel. Ele agora, isso só poderia acontecer, isso que nós estamos vendo aqui, um retrato de um homem perturbado, de um homem que sabia que tinha cometido uma injustiça, que Deus Todo-Poderoso possa também fazer a mesma coisa com as autoridades políticas do nosso país, seja no governo federal, no governo estadual, no municipal, que esses homens tenham a consciência, que percam o sono pelas coisas terríveis que estão praticando contra a população inocente, a população ordeira, pacífica ou dos pobres do nosso país, que não perca o sono, mas que sejam capazes de ser acordados por Deus, ouvir a voz de Deus e deixar de praticar injustiça contra os inocentes, como justiça este rei praticou contra Daniel. E diz a palavra de Deus que aquele rei, olha aqui o texto dizendo, foi para o palácio, mas ele não comeu, não tinha vontade de comer, porque ele sabia o que tinha feito. Peso da consciência. Ele não quis saber de nenhum instrumento, não quis saber de se alegrar, porque era um momento de profunda tristeza para ele, porque ele sabia que tinha cometido uma injustiça contra a pessoa de Daniel. E que nós possamos orar, igreja querida, para que as pessoas e os governantes também possam ser incomodados por Deus, como Deus encomendou aquele rei. Eu tenho absoluta certeza que foi o Deus da glória que falou a consciência daquele rei, que falou o coração daquele rei, que mostrou, que descortinou a sua mente para ele perceber o absurdo que tinha feito. Que o Senhor da glória possa visitar cada coração, cada mente das pessoas que nos governam, para que também Deus os inquiete, para que eles possam ter a dor na consciência e possam tomar as medidas acertadas em benefício daquele que sofre e benefício do inocente. E aquele homem não comeu. Aquele homem não quis se alegrar. E aquele homem, ele teve uma profunda insônia. Diz o texto aqui que dele fugiu o sono. Ou seja, ele não dormiu a noite inteira, porque a sua consciência pesada não deixava,
por conta da injustiça tão grande feita contra aquele homem que lhe tinha dado tanto apoio. E pela manhã, ele se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Quem sabe para ver Daniel morto. Mas ele, com um fio de esperança, ele gritou por Daniel. Ora, do ponto de vista humano, um homem jogado na cova de leões famintos era para no outro dia ir lá chamar as pessoas para tirar o corpo, para enterrar, e não para chamar a pessoa que estava na cova dos leões. Nós podemos inferir e deduzir que lá no fundo do coração, aquele homem, ele acreditava que Deus de Daniel ia tomar uma providência na vida dele. Afinal de contas, nós vamos observar no versículo de número 16, ele mesmo foi quem disse para Daniel. E falando o rei, disse: Daniel, o teu Deus a quem continuamente serve, ele te livrará. Quem sabe o rei não creu nesta palavra que ele mesmo disse para Daniel. E porque nessa palavra ele se dirige à cova não para tirar o corpo de Daniel, mas para chamar por Daniel. Porque no fundo, de acordo com o versículo 16, ele acreditava que Deus ia livrar Daniel. E perguntou: Daniel, como diz aqui, chegando-se à cova, no versículo 20, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, ou glórias ao nome de Jesus, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? Ainda reinava uma dúvida no coração daquele homem, mostrando para nós que de fato não fora dele mesmo que ele proferiu aquela profecia, vamos dizer, de livramento para Daniel, mas mostrando-nos que foi de fato Deus que havia falado através da boca daquele homem. Bendito é o nome de Jesus. Tanto é que aqui ele ainda fica com um pouco de dúvida. Será que Deus te livrou? Mostrando que Deus, mesmo sem saber, Deus usou a vida dele para salvar Daniel. Porque lá também no livro de Salmos diz: Deus está entre aqueles que me ajudam. Oh, glórias ao nome santo de Jesus. Então, meu querido, se alguém está perpetrando algo semelhante a Daniel para a sua vida, se tem alguém armando cova, se tem alguém fazendo todas essas engrenagens, essa engenharia para querer matar a sua vida, creia no Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel, ele é poderoso, ele sabe como trabalhar, ele sabe como livrar, e ele usa, bendito é o nome de Jesus, mesmo aqueles que não sabem que estão sendo usados para beneficiar a minha e a sua vida. Se covas estão sendo preparadas para você, mas saiba que livramento também está sendo preparado para a sua vida, porque o Deus que livra da cova, aleluia, Deus que livrou Daniel da cova de leões, é o Deus que livra também a sua vida. Só tem uma coisa: você precisa servir a este Deus de Daniel, precisa confiar como Daniel confiou, precisa servir como Deus, como Daniel serviu, reconhecido pelo próprio rei, a quem serves continuamente. Oh, glórias ao nome de Jesus. Você está servindo continuamente ao Senhor nosso Deus? Como é que você está servindo? Será que é um serviço de aparência? Será que é uma religiosidade aparente? Será que é apenas uma espiritualidade apenas de capa, apenas de aparência? Deus quer que você o sirva de forma sincera, como sincera se viu Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que Daniel não servia a um Deus morto. O próprio rei reconheceu: servo do Deus vivo. Oh, glórias ao nome de Jesus. E por quê? Porque a palavra de Deus registrou esta passagem de Deus vivo, porque há muitas pessoas na atualidade que servem a um Deus morto, um Deus que não anda, um Deus que não fala, um Deus que não livra, um Deus que não salva. Bendito é o nome de Jesus. Mas Daniel se via o Deus vivo e verdadeiro, e nós que somos igreja de Cristo Jesus, nós servimos a um Deus que é vivo, único e verdadeiro. É um Deus que salva, é um Deus que livra da cova dos leões e livra de toda e qualquer cova que na atualidade, no século 21, qualquer que sejam as pessoas que estejam preparando para nossas vidas, para a sua vida, o Deus de Daniel, ele ainda continua exercendo o seu poder e livrando todos aqueles que o servem continuamente, porque ele é o Deus vivo. Bendito é o nome de Jesus.
E aquele rei disse: a quem que normalmente serve tempo de livrar da cova de leões? E Daniel bradou: ó rei, vive para sempre, glórias ao nome de Jesus. O meu Deus enviou seu anjo. Deus ainda manda anjo para livrar as pessoas que estão sendo colocadas em cova de forma injusta. Deus manda os seus anjos, porque a palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Bendito é o nome do Senhor, como diz em Salmo, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme e os livra. E Daniel servia a Deus, Daniel temia Deus, e portanto os anjos de Deus estavam acampados ao redor de Daniel, e leão não pôde matá-lo. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz aqui: ele fechou a boca dos leões para que não fizesse dano algum, e foi achado em minha inocência. E o rei se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Então neste momento, meu querido, creia que o Deus da glória pode tirar você da cova que você estiver, qualquer que seja a cova. O Deus Todo-Poderoso, Deus de Daniel, pode tirar e livrar a sua vida. Assim que Deus abençoe, que Deus lhe ajude e que você permaneça servindo continuamente a esse Deus vivo. Se você não serve, está convidado neste momento para fazer a sua decisão e se ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus vivo e poderoso. Que Deus abençoe a sua vida e que você permaneça conosco aqui no canal, e você sempre receberá uma palavra de Deus para a sua alegria e para a glória do Deus vivo. Assim que Deus abençoe a todos no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.